Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, né? Nosso cenário hoje está diferente. A gente está passeando, né? E como é bom, né, a gente passear, como é bom a gente sair, como é bom a gente estar com pessoas que a gente ama e que também amam a gente. Passando aqui nesse sábado, né, início de um final de semana abençoado, para compartilhar uma palavra, para deixar algo de Deus para o teu coração. Já faz alguns dias que eu tenho meditado nessa palavra. Eu até final de semana passado eu ministrei sobre essa palavra. Mas é algo que o Senhor tem trazido muito forte no meu coração, tem ministrado muito. Dentro dessa história, dessas duas mulheres. No fundo aí vai aparecer aí alguns sons, né, de carro, mas tá tudo certo. É sobre Ruth e sobre Noemi. Eu sei que você já conhece essa história, já ouviu muito a respeito dessas duas mulheres tão incríveis, né, que passaram um período tão difícil na sua vida, mas que deixaram um legado e foram tão importantes, né? Principalmente Ruth foi tão importante que fez parte, né, da linhagem de Jesus. E o que eu acho tão lindo dentro dessa história é que num determinado momento da história de Noemi, quando ela já perdeu ali o seu esposo, quando ela já perdeu ali os seus 2 filhos, e agora elas decidem voltar novamente para Belém, que elas estavam em Moabe, que a sua outra nora, né, volta para a sua terra, para a sua família, mas Ruth diz não, e é onde você está, eu vou estar contigo, seu Deus é o meu Deus. E quando agora as duas estão retornando novamente para Belém, algumas pessoas olham e dizem assim, olha, ela não é Noemi voltando, não é Noemi. E ela diz, não, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, porque com angústia o poderoso tem me afligido. O nome Noemi, o significado quer dizer doçura, e o significado do nome Mara quer dizer amargura. Então nós vemos que esse momento de luto, de perca, esse momento tão difícil que Noemi estava enfrentando foi tão forte, que quis mudar a sua essência, e não só mudando a sua essência, mas também querendo mudar a sua identidade, trocando de nome. E a gente vê que esse período que Noemi está enfrentando do luto, um momento de angústia, porque ela mesma diz que o Todo-Poderoso o afligiu. Agora elas chegam em Moabe, chegam lá em Belém, vindo de Moabe, a gente vê que Ruth, ela se posiciona e ela vai atrás do sustento. Ela vai atrás de colheita, ela vai atrás para colher algo para que elas duas possam comer, para que elas duas possam se sustentar. E aí a gente vê que Ruth não vai em qualquer lugar, mas ela vai numa das fazendas de Boaz, que mais tarde acaba ali casando, né, com ela sendo seu remidor, e ali eles casam, geram um filho, Obed, que faz parte da linhagem de Davi, que é da linhagem de Jesus. Mas o que eu quero trazer para nós nesta manhã é que, se nós olharmos para o contexto histórico da época, nem Ruth era para estar lá. Mas Ruth estava colhendo o resto da colheita. Elas pegavam aquelas partes em que eles faziam a colheita e justamente eles deixavam cair, justamente para que os órfãos, as viúvas pudessem ir e fazer a recolha, né? Pegar ali, é como se fosse uma segunda colheita, um fruto não tão bom quanto o primeiro, mas estava bom para consumo. E a gente vê pelo contexto histórico que nada impedia que Noemi também fosse. Nós vemos os dias de hoje em que nós estamos, muitas mulheres com 50, 60, 70, 80 anos ainda trabalhando, exercendo as suas funções, muitas em locais de trabalho, empresas com registro, seguindo as suas vidas normais, independente das suas idades. A Bíblia não nos traz a idade exata de Noemi, mas pelos filhos, ali nós podemos dizer que ela tinha entre 60, 50, 60 anos, né? Eu tenho 31 anos e a minha mãe tem. E a minha mãe, ela tem 54 anos, né? E ela tem carteira registrada e ela trabalha normal. Então a gente não sabe a idade exata de Noemi, mas depois a gente vê o desenrolar da história, que ela acaba ali, né, cuidando do seu neto, cuidando de Obed. A gente vê que ela era uma mulher ativa, ela era uma mulher que dava para ter ido junto com Ruth também para a colheita, porque ela também era uma viúva, ela também poderia estar lá. O que eu entendo dentro dessa palavra é que Ruth olhou para o momento, viu que a sua sogra estava angustiada. Vemos pelo relato que ela diz, trocando seu nome, a sua identidade, a sua essência e tudo mais. Então eu imagino que Noemi ficou em um momento muito difícil, não conseguindo reagir, porque nós só vemos ela reagindo quando agora Ruth consegue dar um neto a ela. E o que a gente entende que
Ruth olhou para o momento, viu que a sua sogra estava em uma depressão profunda. Ela entendeu que alguém precisa se levantar. Alguém dentro deste momento precisa se posicionar. Perdi o meu esposo também, perdi o meu cunhado, perdi o meu sogro, a minha sogra. Voltamos novamente. Ruth não conhecia Belém, Ruth não conhecia o povo, Ruth conhecia o Deus de Noemi, mas não conhecia todo o povo e o contexto da história deles. Ela estava em um lugar novo, em um lugar diferente, mas ela entendeu que aquele momento não podia parar. Ela entendeu que alguém dentro daquela casa precisava lutar. Ela entendeu que eu preciso lutar. Minha sogra não está com possibilidades físicas, emocionais, mas eu preciso me posicionar. E a palavra para nós neste sábado é: entenda o momento em que você está. Não espere do outro, mas se posicione em você. Ruth não esperou pela sua sogra. Sua sogra era conhecida na cidade, todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem era, sabia o momento que estava, e elas poderiam ter se vitimizado diante disso, ter ficado em casa e esperando que alguém o trouxesse. Mas Ruth entendeu que alguém precisava e ela disse: este alguém sou eu. Dentro da sua casa, entenda quem precisa se posicionar. Muitas vezes é você que precisa se posicionar dentro do teu lar, dentro do teu casamento, dentro da empresa que você trabalha, dentro da tua família, na rua em que você mora. Às vezes precisa do nosso posicionamento, se posicionarmos e dizemos: eu vou me posicionar, porque eu vou lutar por esta casa, eu vou lutar por este casamento, eu vou lutar por este filho, eu vou lutar por esta empresa, não é minha, mas Deus me colocou neste lugar e eu entendi que eu preciso me posicionar diante deste momento, ir atrás, correr, orar, buscar, e eu sei que Deus me dará a vitória. Não se vitimize diante dos momentos, mas se posicione e vá à luta, porque Deus nos dará a vitória. Deus te abençoe.